Estamos de volta. E o Departamento Regional da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola aqui do estado confirmou um foco de raiva em bovino em Florianópolis. Por isso, a Cidasc orienta que todos os produtores rurais devem ficar em alerta para a observação dos seus animais, como explica o médico veterinário Cleverson Cordeiro. O alerta que nós deixamos para o produtor é que todos os herbívoros, então bovinos, ovinos, caprinos, equinos, todos eles sejam vacinados contra a raiva. Tá? Um detalhe é que, assim, animais que ainda não tenham sido vacinados, ou nós chamamos de primovacinados, eles devem receber 2 doses. Então, uma dose inicial e depois de 30 dias uma dose de reforço. E a revacinação ela deve ser anual. Então, todo ano você deve revacinar o rebanho inteiro, né? A vacina ela é a forma mais eficaz de prevenção contra o vírus da raiva. A transmissão do vírus da raiva para os herbívoros, ela ocorre através do contato com um morcego, que é um morcego hematófago, que se alimenta exclusivamente de sangue, chamado Desmodus rotundus. Esse morcego, quando infectado, ele vai se alimentar, ele vai morder um herbívoro, um cavalo, um bovino, e se ele estiver contaminado através da troca da saliva dele com o sangue do animal, do herbívoro mordido, ocorre a infecção. Uma outra questão que também serve de alerta é que a raiva ela é uma zoonose, né? Ela é uma doença que ela passa do animal para o homem. Nesse caso, um herbívoro que tiver contaminado, um cavalo, um bovino que tiver infectado pelo vírus da raiva, se o produtor tiver contato com a saliva desse animal doente e ele tiver algum ferimento na mão, no braço, ele também pode se contaminar. E a raiva é uma doença fatal, não tem cura. Vale reforçar que o morcego não pode ser morto. Caso tenha um morcego aí na sua propriedade, é só acionar a Cidasc mais próxima de você. E um trabalho que está sendo desenvolvido por pesquisadores da IPAGRE e do SEDAP tem como objetivo reduzir os custos na produção do cultivo de ostras aqui no nosso litoral. É o método do cultivo em cluster, ou seja, a criação em grupos aglomerados de ostras. A equipe da IPAGRE mostra para a gente esse novo método de produção. Vamos ver. Uma nova técnica de cultivo de ostras está sendo estudada pelo Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da IPAGRE, o SEDAP. O projeto de pesquisa visa diminuir custos de produção e explorar um novo produto da maricultura catarinense, a carne de ostra desconchada. Então, no cultivo tradicional são empregadas lanternas, que são essas estruturas de cultivo, com pratos de plástico e rede. Então, as ostras são acondicionadas aqui e à medida que elas vão crescendo, elas vão sendo peneiradas e ajustada a densidade e o tamanho também da malha. Então essa é a mão de obra que a gente pretende reduzir com a nova técnica. Na nova técnica, o processo inicia com conchas de ostras vazias, que são mergulhadas em um tanque com larvas do molusco produzidas em laboratório. Após as sementes estarem fixadas nas conchas, elas são transferidas para o mar, ainda ensacadas, permanecendo lá por algumas semanas. Depois, elas são penduradas em uma corda, onde permanecem no mar por cerca de 8 meses. Estamos testando, com a técnica de cultivo em clusters, alguns pontos, como a taxa de retenção das larvas, que viraram sementes aderidas às conchas. Também estamos testando a taxa de predação por peixes depois que as cordas são montadas e transferidas para o mar. E também estamos avaliando algumas técnicas de manejo, como o espaçamento entre uma concha e outra e o efeito disso na produtividade dessa técnica. A gente vê aqui um cluster de ostras após 5 meses de cultivo no mar. A concha original, onde foi feito o assentamento das sementes, é essa maior, e a gente vê aqui várias conchas aderidas, umas 8, mais ou menos, 9 conchas por cluster. Então, com tamanho aí mais ou menos de uns 5, 6 centímetros. E após 8 meses de cultivo, aqui nós vamos ver o rendimento de carne de ostra por cluster. O método de produção de ostras, que ainda está em fase de pesquisa, é desenvolvido no Ribeirão da Ilha.
tradicional comunidade de criação de moluscos, localizada na região sul de Florianópolis. Nós temos a grande mortalidade em massa de verão, então essa foi uma pesquisa solicitada para que reduzisse o custo de produção e principalmente para a gente poder começar a trabalhar com um novo produto que é a carne de ostra. Geralmente de junho até final de novembro é o auge da carne da ostra, porém aqui em Florianópolis é uma cidade turística, então a época que mais se consome seria verão. E é justamente o período que nós temos a maior mortalidade. Penso que vai possibilitar um cultivo com menor custo de produção, né? Porque evita toda a mão de obra de trabalho em berçários, em lanternas de ostra, repicagens, né? E seria um cultivo mais extensivo, pode ser feito em larga escala. É bem interessante esse novo método, né? E suinocultores aqui de Santa Catarina passam a contar com mais agilidade no processo de licenciamento ambiental e mais eficiência na gestão das granjas. Isso vai ser possível por meio de um novo software, inédito aqui no Brasil, que já está à disposição dos produtores. E o que é melhor, de graça. Vamos saber mais detalhes agora na série Agro, a força da economia catarinense. Foram anos de trabalho e pesquisas envolvendo toda a cadeia produtiva da suinocultura, entidades representativas, Embrapa e órgãos ambientais. E o resultado é um software que pretende revolucionar a gestão ambiental e o processo de licenciamento das propriedades catarinenses. Atualmente, todo o processo de licenciamento ele é feito de forma manual, o que onera tempo e mão de obra. Esse software ele é inédito no Brasil. E ele deve automatizar e padronizar a elaboração dos projetos de gestão ambiental da suinocultura, tornando assim mais ágil e seguro a elaboração dos projetos e também a análise dos processos e a emissão das licenças ambientais. Os consultores ambientais das granjas, que precisavam reunir de forma manual todas as informações, desde o tamanho da propriedade, tratamento de efluentes, de dejetos, até consumo de água e nutrição, agora podem usar o software que vai reunir todos esses dados técnicos e fazer os cálculos necessários de forma mais precisa e padronizada. Em uma só ferramenta de fácil acesso, ele tem uma série de calculadoras que fazem os dimensionamentos tanto do plantel de suinocultura quanto da necessidade de área agrícola para uso do dejeto, da necessidade de água, da quantidade de esterqueiras e tamanho dessas estrumeiras, faz uma gestão das culturas que vão ser implantadas, um planejamento agrícola e fica arquivado por vários anos ali no sistema para consultas e uma melhor gestão ambiental dentro das granjas. O novo software de gestão ambiental da suinocultura vai beneficiar também os órgãos ambientais como o IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que analisa os processos de licenciamento das granjas. Com a padronização na metodologia, os resultados serão mais confiáveis. Ele chega normalmente com todos os cálculos muito bem feitos, sem erros e com muito maior facilidade para que para que o fiscal consiga interpretar e conceder a licença o mais rápido possível. A nova ferramenta vai permitir que mais de 13 mil suinocultores de Santa Catarina possam gerir suas propriedades de forma mais moderna e eficiente. É mais um diferencial para o estado, que é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. E assim a gente finaliza o ND Agro deste domingo. Um ótimo almoço para você, para sua família. A gente volta a se encontrar ao longo da semana nos telejornais aqui da NDTV. Outras notícias de Santa Catarina, do Brasil e do mundo no nosso portal ND+. Ótima semana e até domingo que vem. Tchau, tchau.